Olá pessoal, tudo bom? Eu aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Léo Natal, sou sommelier de cervejas, master em estilos, mestre cervejeiro, juiz de cerveja, junto cervejas aí no Brasil. Tenho uma escola de cerveja chamada Escola Brauhaus, que também é um pub, e também vendemos insumos e equipamentos para quem fabrica cerveja em casa. E nós, aqui da Brauhaus, juntamente com a Confraria do Cerrado, que é uma confraria, começou como uma confraria de amigos apaixonados por cerveja e agora está com projetos interessantes como cursos, como também os melhores julgamentos de cerveja que existem nos campeonatos são realizados hoje aqui no estado pela Confraria do Cerrado. Então nós temos um projeto muito bacana, que é um projeto para levar conhecimento a todos, para que todos possam conhecer um pouco mais desse mundo fantástico que é o mundo da cerveja. Então vamos lá, gente. Hoje eu escolhi um tema para falar com vocês, que é um tema sobre sommeliaria. Muita gente tem dúvida e pergunta para mim, sommelier de cerveja? Existe sommelier de cerveja? Sim, existe. Todo mundo pensa, quando fala em sommelier, só lembra do vinho. Mas nós temos os cachaciers, que são sommeliers de cachaça, aqui no Brasil já temos isso. Nós temos sommelier de cerveja, de vinho, de diversos tipos de bebida. E a sommeliaria no Brasil de cerveja, gente, é muito grande. Para vocês terem uma noção, hoje, o país que tem mais sommeliers formados no mundo é o Brasil. É o primeiro lugar do mundo em formação de sommeliers. A história da sommelieria de cerveja começou há muitos anos atrás, na Alemanha, né, em Munique, na Alemanha, na escola mais antiga de cerveja, que é a da Weihenstephaner, que é aquela cervejaria que fabrica cervejas antigas na Alemanha, em Munique. E eles têm uma escola, e essa escola é a Dahlem Academy, que fica justamente dentro dessa escola. E essa escola, há alguns anos atrás, começou a sair fora de Munique e dar aulas todas bem fiscalizadas por eles, para você poder ter esse título de um sommelier Demens, que é um sommelier conhecido no mundo inteiro. Eu mesmo sou formado por essa mesma escola. Me formei no ano de 2015 em Belo Horizonte, quando tinha lá ainda. Hoje eles já não fazem mais aula lá. Hoje a aula deles aqui no Brasil só está sendo permitida na Escola Superior de Malte, que fica lá em Blumenau, Santa Catarina, dos grandes amigos Carla Bresciani e sua irmã que formou em Master em Estilos comigo, que é a Fernanda Bresciani. Mas enfim, gente, o que é um sommelier de cerveja, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, qual é a importância dessa profissão, que hoje já é uma profissão. O negócio é o seguinte: todas as pessoas, quando começam a entrar no mundo das cervejas, todo mundo começa a beber, experimentar novos rótulos, novas cervejas, ver as nuances que tem, as diferenças que existem entre cervejas. Por exemplo, nós temos um catálogo no mundo chamado BJCP, que é o Beer Judge Certification Program. O BJCP é o que comanda, que mostra todos os estilos, é o que cataloga, é um catálogo de como que a cerveja tem que ser, qual estilo, o nome, como que ela tem que ser feita, tudo está dentro desse catálogo. E um sommelier tem que seguir esse catálogo à risca. Não só o BJCP, que é para cervejas caseiras, como também o BA, que é o Brewers Association, que cuida é o mesmo catálogo, muito parecido inclusive, mas esse comanda as cervejas industriais. Quando uma cerveja se torna industrial, ela já tem marca, já vai sendo vendida, comercializada, ela passa a ser comandada por esse BA. Eu, por exemplo, sou juiz de cerveja, então toda vez que eu vou julgar algum campeonato, seja ele comercial ou caseiro, você tem que seguir esses catálogos, essas regras, para você ver se essa cerveja está dentro ou fora daquele estilo. Porque o sommelier ele consegue, através do paladar e do aroma, distinguir quais são as cervejas, distinguir se ela está com problemas, se ela está com erros, se não está, se está dentro do que manda aquele determinado estilo. Ou seja, um sommelier ele consegue indicar uma cerveja para uma pessoa beber, sabendo do gosto da pessoa. Um sommelier ele é capaz
de escolher qual prato fazer a harmonização com aquela determinada cerveja, fazer um prato com determinada cerveja que combine para aquele estilo. Então, a profissão do sommelier hoje pode ser muito utilizada justamente em bares e restaurantes onde você tem uma carta maior de cervejas, porque aí aquele profissional pode escolher, ajudar a escolher e indicar melhor qual cerveja beber. E o mundo da sommelieria não é só isso também, sabe, gente? Não é um mundo tão engessado. Uma pessoa, eu, por exemplo, dou um exemplo de mim e de alguns alunos meus também da escola. Eu costumo dizer que antes de você se tornar um sommelier, a sua paixão, quando você começa a beber, você quer ter mais conhecimento, para você entender melhor o produto que você está consumindo. E aí, tem até um curso que nós temos, um formato de curso, que é o curso de degustação orientada de cerveja. São poucos rótulos, mas a pessoa que se apaixona nesse curso de degustação, que é um curso de 8 horas, aí o próximo passo é se tornar um sommelier. Aí para se tornar um sommelier já é um curso de 100 horas aula, com provas, trabalhos. Por exemplo, num curso de sommelier, além das provas práticas e teóricas que você tem que fazer para se tornar um sommelier, você também tem que fazer como montar um bar de cerveja artesanal. Vai ter que montar um projeto, você vai ter que montar um cardápio, e nesse cardápio tem que estar constando as cervejas harmonizando com os pratos do cardápio. Então você tem que ser capaz de fazer isso, fazer harmonizações, montar um bar, montar todo o esquema de quais copos beber. Eu trouxe até aqui alguns exemplares de copos, porque muita gente me pergunta também: ué, Daniel, mas existe mesmo aquela coisa de ter um copo para cada tipo de cerveja? Sim, existe. Existe um copo universal, que é a taça Tecum. Infelizmente eu não peguei nenhuma aqui agora comigo para mostrá-los. Mas cada cerveja tem o seu copo próprio para você bebê-la e ela trazer para você as características dela da melhor forma possível. Então, para isso precisa sim de ter um copo próprio. Trouxe alguns exemplares para mostrar para vocês. Exemplo, esse aqui é um copo Weiss, para se tomar cervejas de trigo. O copo para as Weiss alemãs. Por que ele tem essa posição e por que tem que ser desse jeito aqui? Primeiro, é um copo longo que cabe exatamente 500 ml, que é o tamanho de uma garrafa de cervejas alemã, uma cerveja de trigo. E quando você está servindo, você vai pegar a garrafa, vai servi-la assim. Quando você servir, você dá um ângulo de 45 graus mais ou menos do copo e coloca a cerveja. Depois é que você deixa a cerveja chegar até o final. E a espuma formada, e no final dessa garrafa, sempre possui leveduras, as leveduras das cervejas Weiss. Por isso que a pessoa que está servindo, quando sabe, se for um sommelier, por exemplo, ele vai pegar, vai girar a garrafa, vai recolher toda aquela levedura e ao final colocá-la no copo. E ele possui essa parte mais fina aqui embaixo, justamente para quando você vai beber, o líquido, quando veio para sua boca, depois quando você tornar o copo reto de novo, ele vai voltar. Quando ele voltar nessa parte mais fina, vai criar um turbilhão. E esse turbilhão vai fazer com que a espuma se forme de novo. Então o copo sempre vai ter espuma do começo ao fim. Que essa é a intenção para se beber uma cerveja Weiss, uma cerveja de trigo. Esse é um exemplo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma taça. Aí cada fábrica faz a sua taça do jeito que quiser. Né, a beleza que quer. Essa aqui, por exemplo, é da cervejaria Trapista, La Trappe, que se situa na Holanda, na divisa com a Bélgica. É uma taça muito bonita. Essa taça tem uma peculiaridade que eu gosto muito de falar sobre ela. Bem no meio dela aqui, não vai dar para vocês verem, mas existe um alto relevo com o T de Trapista, com o símbolo Trapista aqui. Quando se coloca a cerveja nesse copo, por que esses copos, essas taças são mais largas, assim, essas bocas mais largas? Justamente para cervejas mais alcoólicas e mais complexas. Porque as cervejas mais alcoólicas e mais complexas, você precisa ter ela mais aberta para poder evaporar os aromas
e você poder sentir com mais facilidade, porque são geralmente cervejas mais complexas, cervejas mais frutadas, então para você sentir todos esses aromas, o importante é que ela seja mais aberta, justamente para isso. E também algumas taças para você aquecer, segurar assim, segurar igual conhaque, aquecer a taça, o líquido, para chegar na temperatura ideal, porque tem isso também, gente, que o sommelier tem que saber qual a temperatura ideal para beber a cerveja, entendeu? Porque, por exemplo, aqui nós estamos acostumados a beber cervejas estupidamente geladas. Isso é um erro gravíssimo. Por quê? Para essas cervejas que a gente bebe, que eu não vou nem citar nomes, cervejas mais simples, elas têm uma carga de milho e outros ingredientes que dão um sabor muito desagradável, um aroma desagradável. Só se vocês repararem, tentem tomar uma cerveja dessa quente, vocês vão jogar fora, vocês não vão tomar ela, vocês vão jogar fora do copo. Por quê? Se o produto fosse bom, você não jogaria fora. Você joga fora porque tem que tomar extremamente gelado para congelar as papilas gustativas da língua e você não sentir os sabores indesejáveis. Então você está tomando, na verdade, algo que você está só bebendo o álcool, só que é o álcool, porque você não está sentindo o gosto, o sabor da cerveja. E cada uma das outras cervejas tem temperaturas ideais para serem bebidas. De forma geral, as cervejas mais simples, mais leves, temperaturas mais frias. Cervejas mais complexas, mais alcoólicas, que você quer sentir tudo que ela pode te oferecer, temperatura um pouco mais aquecidas. Eu costumo dizer, uma latrap dessa aqui quadrúpla mesmo, que tem na faixa de 11% de álcool, você teria que tomar nessa faixa de temperatura de uns 10 a 15 graus de temperatura. Que para nós aqui no Brasil, a temperatura é quente, está muito quente. Mas para esse tipo de cerveja não, vai estar fantástica. Por isso que ela também tem que estar presente nesse tipo de copo. Ah, eu estava falando que ela tem aqui um alto relevo. E esse alto relevo, quando você coloca a cerveja, ela fica o tempo todo criando bolhas. O tempo todo. Então, sempre vai ter espuma nesse copo também, porque ela é formada o tempo todinho. Esse tipo de espuma é chamado de perlage, essa subida de bolhas o tempo todo. Então, essa formação de perlage acontece toda vez que o copo tiver qualquer deformidade. Por isso que se você quiser descobrir como é um copo sujo, que a gente costuma dizer do bar, basta você pôr cerveja. Se formar bolha, as bolhas forem saindo das laterais do copo, que ele tem poeira, ele está sujo, ele tem alguma sujeira. Porque essa sujeira cria um alto relevo. E esse alto relevo promove a formação do perlage, que é essa formação de bolhas. Então, viu bolhas nas laterais dos copos? É copo sujo, galera. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um outro exemplar, por exemplo, que é de um pint. Um pint foi inventado na Inglaterra para tomar as famosas IPAs inglesas, as cervejas inglesas dos seus pints. Por quê? Porque é um costume, esse copo foi criado no século XIX na Inglaterra, para ser bebido nos pubs. Ele tem essa peculiaridade aqui, que é essa voltinha, tipo um quebra-molas aqui em cima, que foi criado justamente para quando você colocar um copo sobre o outro e levar no bar de forma rápida, eles não se prenderem. E para outro motivo, que anatomicamente, com o copo molhado, você pode segurar e não vai escorregar na sua mão. Então ele foi criado para isso. É um copo tipicamente inglês. Aqui eu tenho um exemplar também de um copo que é chamado de jelly. Jelly, porque são daquelas balinhas jelly que tinha na França. Na época eles vendiam balinha nesses copos, deixavam expostos nas lojas, esses copos mais grossos aqui. Que na verdade se tornou famoso para tomar igual aqui, tá falando propaganda da Vedette. Vedette é uma Witbier, uma cerveja belga que é feita com trigo e adição de semente de coentro e casca de laranja. Uma cerveja leve, muito boa para ser consumida com pratos leves, saladas, comidas japonesas, sushi, sashimis. É um espetáculo de cerveja e ela, culturalmente, ela é servida nesses copos grossos aqui que são jelly. Que também, outro tipo de cerveja que é muito bebida nisso aqui são as gueuses, as lambics lá da Bélgica, também gostam muito de beber nesse tipo de copo.
E aqui só trouxe mais um, mas são vários, gente. Para você aprender sobre todos, tem que fazer curso, tem que aprender a fazer o curso sommelier, que aí você vai aprender sobre vários. Isso aqui é um exemplo criativo da Báltica, uma cervejaria russa, de um Krug. Krug, os Krugs alemães são mais grossos até que esse grosso, mas os Krugs alemães são até mais grossos. O que é um Krug? São aqueles Krugs originalmente de 1 litro, das festas da Oktoberfest, para você beber, e ele é um vidro muito grosso, justamente para não perder tanta temperatura, porque você vai tomar de litro em litro, e também vidros grossos para fazer aqueles brindes exagerados alemães e não quebrar o copo. E são tão pesados, gente, que você tem que segurar assim no festival, senão seu braço não dá conta de tanto tempo que você vai ficar segurando um copo na mão. Mas enfim, estou dando um pouco de exemplo de alguns copos só, tá? Nós temos vários copos, várias taças. E a importância de ser um sommelier. Nós aqui mesmo na escola já formamos várias turmas de sommelier. Hoje, muitos estão trabalhando já na área. E é muito bom não só para quem trabalha na área, até para quem fabrica cerveja. Um fabricante de cerveja que não tem um sommelier à sua disposição, ou ele mesmo não é um sommelier, ele não vai conseguir distinguir se a cerveja dele está dentro do estilo ou não está, o que é o erro que ele está cometendo, o que ele pode fazer para melhorar a sua própria cerveja. Então, conhecimento, gente, para essa área é tudo. E ser um sommelier de cerveja vai abrir sua cabeça demais, porque você vai conhecer muito mais cervejas, você vai ter aquela curiosidade de experimentar a cerveja, vai saber exatamente se aquela cerveja está dentro ou não está, se ela é boa, se ela não é. Então, até a forma de você beber é uma forma diferenciada, depois que você se torna um sommelier de cervejas. Fora o conhecimento que você vai adquirindo até das histórias de cada cerveja. Conhecer as histórias de cada cerveja é apaixonante. As histórias da cerveja se confundem com as histórias do mundo, as histórias dos seus países, tudo envolve isso. Se você for ver como a cerveja está intimamente ligada desde do ser humano começar, vocês vão assustar nisso, porque você consegue esse conhecimento depois que você se torna sommelier, você começa a querer entender mais sobre essas histórias do mundo. Desde que a cerveja foi criada pelos sumérios há 10 mil anos atrás, até hoje, se você for ver, a cerveja está composta em todas as histórias, até na formação das pirâmides. Se não fosse, costumo dizer que se não fosse a cerveja, as pirâmides não existiriam, porque os egípcios eram pagos com cerveja. Então, pelos faraós, o faraó Ramsés II tinha mais de 40 cervejarias, produzia 2,5 milhões de cerveja. Então, ele usava isso como dinheiro, como papel moeda. E muito mais histórias que nós temos maravilhosas da cerveja envolvida no meio da história mundial. Então é isso, gente. Aí eu só dar pausa para você ver o que você fala mais. Os níveis de sommelier, o cara começa beginner e vai até o campeonato mundial, então. Agora entra naquela parte. Então, igual eu falei para vocês, inicialmente, quem quer aprender mais sobre esse lado de degustar cerveja, de conhecer cerveja, começa com o curso de degustação orientada. Depois, quer gostar mais? Gostou? Fazer o curso de sommelier. Esse curso de sommelier não é o fim, gente. Pelo contrário, é o começo. Porque você vai experimentar sem rótulos de cerveja, vai aprender a desmontar uma cerveja, aprender a harmonizar, aprender a montar um bar, uma série de coisas que você aprende. Depois que você se torna um sommelier, sendo sommelier, você já pode abrir seu horizonte para outros cursos que você pode fazer. Você pode fazer uma prova, se tornar um juiz, BJCP, que eu já havia explicado anteriormente. Sendo um juiz, você pode julgar cervejas no Brasil e no mundo, julgar cervejas comerciais. Existe vários níveis de juiz, aí você tem níveis desde o início até um nível máximo, assim. São diversos níveis. Você pode demorar anos para ir galgando esses níveis de juiz de cerveja, para quem quer essa profissão, julgar cervejas. Mas, você quer aprender mais? Depois que você se torna sommelier, você pode fazer mais um curso, que é chamado de Master em Estilos. Eu, no caso, fiz o meu curso
no primeiro curso de Master em Estilos do Brasil. Eu me formei em Master. E como que você se torna um Master em Estilos? O Master em Estilos seria como se fosse um PhD em sommelier. Então como é que é? Você já tem que ser sommelier, você tem que fazer uma prova, você tem que apresentar o seu certificado sommelier, fazer uma prova, tem vagas limitadas. Então você vai ter que fazer a prova, passar na prova e entrar. Quando você começa o curso, aí já é um curso que envolve muito mais de 170 horas de aula. É um curso vasto, longo, com provas muito mais específicas, muito mais fortes, porque já parte do princípio que se você é um sommelier, você já sabe todo o básico. Então você já não começa do básico, você começa da continuação, que é muito mais forte, muito mais firme para você saber bem mesmo sobre cada estilo que existe no mundo. Depois de terminado e feito todas as provas teóricas e práticas, você tem os trabalhos a serem apresentados, tem que apresentar o seu TCC para uma banca no outro ano, você tem um ano de prazo para poder desenvolver o seu material, você vai ter um professor te acompanhando e tudo mais. Aí você apresentar o seu TCC e depois do TCC fazer um artigo científico e publicar, escolhendo qual estilo que você quer para isso. No meu caso, quando eu fiz o meu artigo científico sobre lambiques, que é o meu estilo predileto. Enfim, depois disso você também pode participar de campeonatos mundiais de sommelier. Tem campeonatos fantásticos. Nós temos uma pessoa brasileira que se tornou o segundo lugar no Mundial de Sommelieria, que é uma coisa de dificílima. É um grande amigo meu chamado Rodrigo Sawamura. Ele é um paulista, foi coordenador de cursos da Escola Superior de Malte, hoje está coordenando os cursos da Science of Beer, e é um pessoal fantástico. O Rodrigo Sawamura é uma pessoa maravilhosa, fácil de ter acesso, mas com conhecimento de sommelieria fantástico. Na minha opinião, o melhor sommelier do Brasil, disparado, perto do... Mas é muito difícil você, por exemplo, galgar um espaço desse sem ter conhecimento, sem ter muito estudo. Porque, por exemplo, existem provas de sommelieria que você faz como? Quando você vê a cerveja no copo, a cor dela, você já mata a funila quais são os estilos que podem ser pela cor. Tem alguns campeonatos que é colocado em copos pretos. Os sommeliers não veem a cor, não tem influência visual. Tem que adivinhar pelo aroma e pelo sabor. E tem que acertar tudo. Alguns tem que falar até qual é a marca. É a marca tal, tal. É impossível? De forma alguma. O próprio Rodrigo Sawamura mexia e trabalhava com outras coisas. Num espaço de 5 anos, se tornou o melhor sommelier do Brasil. Então, não é uma coisa impossível. Hoje ele vive disso. Ele vive do trabalho dele envolvendo com a cerveja. Então, é um mundo. Você pode não só ser sommelier para ter um conhecimento, um autoconhecimento maior, mas você pode trabalhar com cerveja como sua profissão. Eu mesmo hoje, ela começou para mim como hobby, há 10 anos atrás, e eu, com o espaço de tempo e os cursos que eu fui fazendo, eu percebi que eu deveria transformar a minha paixão, meu hobby, em negócio. Então, hoje eu tenho uma marca de cervejas minha, e tenho um pub e uma escola de cerveja, que é a minha paixão. Minha paixão é poder passar para vocês todo o conhecimento que eu adquiri nesses anos, e se vocês querem galgar esse mesmo terreno, gente, o terreno é vasto, tá aí para todo mundo. Quem quiser seguir esse caminho, sigam. É um caminho maravilhoso, com pessoas fantásticas no meio. Então, galera, hoje foi mais um vídeo, tá? E eu quero muito ouvir a participação de vocês, ouvir a opinião de vocês. Então, curta o nosso canal, marca aí na sineta aí embaixo, subscreve-se no nosso canal também, para você acompanhar todas as informações que a gente vai jogando aí para vocês. E outra, que é muito importante também, faça os comentários para a gente. O que vocês querem ouvir, qual a dúvida que vocês estão tendo sobre determinado assunto que foi abordado no dia. E também sugestões, o que vocês querem aprender, o que vocês querem ouvir sobre cerveja. Pergunta pra gente,
Vamos trocando essa ideia, essa figurinha aí que é muito bacana, vocês participarem junto com a gente e tornar esse canal cada vez melhor com informações cada vez mais completas. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos.